Boa noite, nós estamos aqui na Igreja Evangélica da Paz, no 8º Seminário Apologético, pastor Natanael Rinaldi. Está conosco aqui também, foi um dos preletores desse seminário, pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares, ele é pastor-presidente do campo de Jundiaí, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E o pastor Ezequias vai nos conceder algumas reflexões que foram colocadas neste congresso. Pastor Ezequias, boa noite. Boa noite. Pastor, qual a importância de um seminário desse para a igreja evangélica no Brasil? Olha, é o conhecimento da palavra de Deus, porque veja, essas pessoas que estão envolvidas com as seitas, o que acontece é que são pessoas dos diversos níveis culturais e de diversas posições sociais. Aí você pergunta, mas será que essas pessoas não pensam? Elas não raciocinam, não são pessoas inteligentes? Como que essas pessoas podem cair dessa forma nas malhas das seitas? A resposta é a seguinte, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Todo ser humano está vulnerável à questão das seitas, desde que ele conheça a palavra de Deus. E um evento como este, o estudo da palavra, isso é de fundamental importância, porque a pessoa pode até um dia fracassar na fé. Pode até deixar os caminhos do Senhor, mas jamais vai cair nas malhas das seitas, porque está fundamentado o seu conhecimento na palavra de Deus. Aí que está a importância. Amém. Sabemos, o pastor Ezequias também, ele é um especialista em testemunhas de Jeová no Brasil. Então eu gostaria de perguntar, pastor Ezequias, as testemunhas de Jeová em relação a outros grupos sectários, qual a diferença, qual a importância dela para o estudo apologético? O problema é que o corpo governante colocou em torno dela uma muralha de ferro e elas vivem completamente isoladas do mundo porque elas não têm permissão para descobrir, para ler, para pesquisar. Porque quando a testemunha de Jeová diz que faz uma pesquisa, essa pesquisa, na verdade, é nas publicações da própria Torre de Vigia. Então, é difícil você conversar com ela, porque se ela sabe que você sabe, ela foge e não quer diálogo. Elas pensam que já tem a verdade, que conhece a verdade e que não precisa ouvir de ninguém. Então elas querem falar, elas querem doutrinar e não ouvir. E na verdade o conhecimento delas é muito, muito limitado. Ela não sabe que não sabe. Esse é o grande problema da testemunha de Jeová, é que elas não sabem que não sabem. Então o grande desafio é como você consegue conversar com as testemunhas de Jeová. Aí tem que ser por meio de amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, e você tem que demonstrar um amor sincero por ela, interesse por ela, criar amizade, porque isso vai levar muito tempo. Ainda que ela esteja disposta a te ouvir e a trocar ideias em assuntos bíblicos, você tem que ter muita cautela e ir devagar, nunca concordando com ela, sempre deixando bem claro que você discorda do pensamento teológico dela, mas você deve conservar o respeito e a amizade. É assim que se consegue alguma coisa com relação ao testemunho de Jeová, e aí está o grande desafio. Pastor, só mais uma pergunta. A igreja evangélica, na sua concepção, a igreja evangélica atual, ela está vulnerável aos grupos sectários? Sim, porque já foi feita pesquisa, diz que um número considerável de adeptos de seitas vieram das igrejas evangélicas, por falta muitas vezes de conhecimento. Então acho que é um desafio da igreja. Por isso que o meu propósito, não somente com relação ao testemunho de Jeová, mas no campo da apologética, é não somente ganhar essas pessoas para Jesus, mas também cooperar para que os nossos irmãos sejam protegidos, não venham amanhã cair na malha das seitas. E para finalizar, qual a mensagem que o senhor pode deixar para os pastores no Brasil que estão assistindo essa pequena entrevista pelo nosso site? Eu entendo que cada pastor deveria preparar uma equipe, porque não são todas as pessoas que têm inclinação, que têm disposição para trabalhar com pessoas, com grupos religiosos heterodoxos, que nós costumamos chamar de seitas. Então, o pastor deve ver na igreja, como eu tenho em Jundiaí,
pessoas que têm essa inclinação, que têm essa vocação, e dar a essas pessoas as condições para que elas se preparem melhor, porque elas vão fazer um brilhante trabalho na igreja. Quando apareceu um mormon, quando apareceu um testemunho de Jeová, quando apareceu um católico, quando apareceu um espírita, para conversar com alguém da igreja, com um novo convertido, o pastor já tem na sua igreja uma equipe especializada nisso, é só designar alguém, um grupo, para dar acompanhamento. Isso, se fizer, funciona. Muito bom. Estivemos então aqui com a presença do pastor Ezequias Soares, pastor especialista na área de heresiologia. Pastor, muito obrigado pela entrevista, que Deus o abençoe. Deus abençoe vocês todos. Amém. E você, está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira?